E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Vamos ir partir para um vídeo aqui que eu achei muito interessante, que eu gostaria de estar produzindo para vocês. Hoje eu quero abordar um tema aqui que, por exemplo, o Karnal, que é um cara muito foda, que eu acho muito foda, ele fez um vídeo com o IA, né? Ele conversa com a IA ali, de, assim, um contexto bem bacana e tal. Até aconselho vocês a assistir esse vídeo. Só que eu fiquei me questionando, cara, se eu fosse assinar o Cloud, como vocês falam, tem um custo por mês. Mas, poxa, eu tenho um computador legal aqui em casa e eu tenho que ficar pagando IA, sendo que daria para que eu utilizasse de uma maneira que eu possa usar aí no dia a dia e ter um resultado, entre aspas, parecido. Talvez não na mesma velocidade, né, de tempo de resposta, mas um pouco parecido. Então, se você pegar aqui um pouquinho do vídeo, você vê que ele conversa com a IA e a IA responde. Né? Então, vou soltar aqui. Exatamente isso. A humildade é a mais sofisticada forma de orgulho, porque finge. Pronto. Legal, a IA ela aborda aqui o tema com ele, que ele está conversando, e eu queria trazer isso para dentro de um desenvolvimento de uma performance parecida. E eu fiquei me questionando como fazer isso, né? Então, eu tive uma ideia, né? Vou até fechar aqui as coisas que eu tenho para que eu abra e mostre para vocês. Então, o que acontece? Eu queria criar um Jarvis, praticamente, para lidar como se fosse isso. Dei até o nome de Jarvis, mas não seria isso. Aqui eu criei a documentação, tá? De como desenvolver um sistema parecido. Então, aqui tem todos os requisitos, tudo sobre o sistema, como fazer um sistema parecido como esse. E agora eu vou explicar o que eu precisava para desenvolver um sistema desse. Então, o que acontece? Eu precisava de algo que interpretasse o meu áudio e transformasse em texto sem consumir tokens. Ou seja, existem bibliotecas que conseguem entender a voz humana e transformar em texto sem que eu tenha necessidade de fazer com que um IA fizesse isso por mim. Então, o que eu fiz? Eu fui numa biblioteca, busquei, trouxe para dentro do meu computador. Beleza, o outro ponto. Eu precisava de um IA que pegasse aquele texto que foi interpretado do áudio e gerasse uma resposta, ou seja, eu preciso de um LM, né? Então eu decidi baixar o LM Studio, né? Então eu tenho aqui o LM Studio e eu precisava de um modelo de linguagem que processasse, né, aquele texto. Então o que eu fiz? Eu vim aqui e baixei o Google Gemma 4 E2B, tá? Então ele tem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Se vocês virem aqui, ó, o Gemma 4 12B e tem o Gemma 4 que é o que eu estou utilizando. Vou até ver aqui direitinho, ó, Gemma 4 E2B. Então, se vocês virem aqui, Gemma 4 E2B. Deixa eu pegar o nome correto, cara, que aí fica mais fácil. Espera aí rapidinho. Meio chatinho isso aqui. Pronto. Agora eu venho aqui, ó. E ele está aqui. Ele pesa 4 GB, tá? E eu vou fazer o load dele aqui. Mas antes disso, o que eu precisei fazer? Eu precisava que trouxessem um texto aqui para dentro e transformasse aquele texto na resposta, né? Então eu preciso ativar o servidor e vir aqui em Settings e colocar aqui, ó, serve local, ativa essa opção, deixa todos igual tá aqui, ativa essa opção, baixa o LM local, usa o Gemma e agora eu vou carregar ele. Então como que eu preciso carregar ele? Tá aqui. Cara, tipo assim, ó, se você pegar aqui, ele tem 8.192 parâmetros para utilizar com 8 GB de RAM praticamente. Eu quero utilizar o máximo dele. Vai usar aqui uns 10 GB de RAM. Vou carregar o modelo. Eu tenho uma placa de vídeo RTX 3060 e tanca muito bem isso aqui. Então ela demora um pouquinho para ler o modelo, tá? Aí depois eu vou bater o outro ponto que eu precisava para vocês entenderem. Enfim, já vou batendo aqui. E eu precisava, depois de gerar o texto, algo que interpretasse a voz da IA. Então, eu tenho um conhecimento um vasto conhecimento na área de
desenvolvimento de sistemas junto com automação com IA. Então, o que eu utilizo no meu dia a dia? Eu utilizo o Kokoro. O Kokoro é uma biblioteca aberta que permite transformar texto em áudio. Então, você tem algumas vozes que você pode selecionar, uma voz de mulher, voz de homem. Infelizmente, são poucas vozes que tem na versão básica, que dá muito bem para esse sistema aqui. E eu utilizei o Kokoro para estar interpretando o áudio da IA, ou seja, eu gero o texto através da voz que eu falo, a voz é processada para a LM, a linguagem interpreta o que eu falei e dá a resposta, o Kokoro ele vai lá e transmite o texto para áudio, né? E gera a resposta dentro do sistema de uma forma dinâmica que eu posso ter diálogo ali através do microfone aberto, ou seja, eu não preciso ficar apertando o botão para falar, simplesmente o sistema passa a funcionar com o que eu falo. E eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, iniciar, o outro, perdão, iniciar web. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o chat GPT e a gente vai entrar aqui em um assunto, tá? Então, vou até fechar aqui o lance do Carnel e vamos para o chat GPT. E aqui está abrindo, carregando o Kokoro. Ok, ele vai me dar um servidorzinho aqui, ó, que é servidor web local. Eu desativei o microfone aqui para a gente conversar. Então, o microfone está desconectado. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou entrar num assunto aqui só para a gente ver o que é e como é. O que acontece? Quando eu falar, a IA ela tem 5 segundos para começar a processar o que eu falar. Então, ela vai processar o áudio para texto, o texto vai ser processado para LM, da LM vai ser jogado para o Kokoro que vai transmitir áudio e retornar para a gente. Então, tem um certo delay para isso processar. E o que acontece? Eu vou entrar aqui no assunto. Vamos falar sobre extraterrestre, já está em alta aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então eu tenho aqui a voz, tá? Eu quero o Santa, que eu acho bem bacana. E vou esperar carregar, carregou a voz. Vamos ativar o microfone. Olá, tudo bem? Tá, ele tinha pegado o meu áudio. Deixa eu reiniciar aqui, pessoal. Olá, tudo bem por aqui também? Estou pronto para o que você quiser conversar agora. Pessoal, eu mutei ali, mas ele pegou meu Certo, áudio. estou... Eu vou reiniciar ele aqui, só para que vocês vejam. Então vou esperar carregar. Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo por aqui. Estou pronto para continuar a conversa quando você quiser. Bacana. Então, eu gostaria de saber qual a probabilidade que existe de ter vidas fora da nossa galáxia. Hoje a gente pega, em questão de tempo de evolução, 500 anos de evolução. Eu acredito que 500 anos de evolução não é o suficiente para que possamos nem sair, com a tecnologia que a gente tem, de fora da nossa galáxia. Qual a opinião que você tem e isso seria possível? Assim, se nós tivéssemos mais anos de evolução, vamos botar aí 1000 anos, 2000 anos, para chegar a outros tipos de vida, outros tipos de tecnologia que possivelmente outras espécies de vida pode trazer para a gente.
Essa é uma questão fascinante que mistura probabilidade, astrofísica e biologia evolutiva. É impossível dar um número exato, mas podemos analisar as probabilidades com base no que sabemos sobre o universo. A probabilidade de existir vida fora da nossa galáxia é considerada muito alta. Isso se deve ao fato de que o universo é imenso, com bilhões de galáxias, e a formação de estrelas e planetas ocorre constantemente em todo lugar. A descoberta de exoplanetas ou planetas fora do nosso sistema solar mostra que as condições necessárias para a vida surgem frequentemente. No entanto, a probabilidade de vida inteligente ou vida avançada com tecnologia é o grande mistério conhecido como a paradoxa de Fermi. Mesmo se a vida simples for comum, a evolução para uma civilização tecnológica avançada requer muitas etapas específicas, que podem levar muito tempo. Sobre o tempo de evolução, você tem razão em pensar que 500 anos é um período muito curto para o desenvolvimento da tecnologia que temos hoje. A evolução biológica e, consequentemente, o surgimento da inteligência e da tecnologia é um processo extremamente lento, dependente de condições planetárias estáveis, da sobrevivência de espécies por milhões de anos e da acumulação de conhecimento através de longas eras. Se considerarmos 1000 ou 2000 anos, a probabilidade ainda é pequena para o surgimento de civilizações avançadas em outras partes da galáxia, pois isso exige que as condições evolutivas sejam ideais e sustentadas por longos períodos de tempo. A vida pode surgir rapidamente, mas a evolução de uma inteligência capaz de construir tecnologia complexa leva muito mais tempo. Em resumo, é possível que existam formas de vida simples em outros lugares, mas a probabilidade de encontrarmos civilizações avançadas, como a humana, ainda é especulativa e depende da taxa de evolução dessas civilizações ao longo do tempo cósmico. Vamos colocar hipoteticamente falando que você fosse um alienígena, algo do tipo que viesse de outro planeta e hoje está aqui dando respostas inteligentes em cima do que a gente quer. Isso seria possível? Essa é uma hipótese fascinante que nos leva diretamente à paradoxa de Fermi e aos limites da comunicação interestelar. Se considerarmos o cenário puramente hipotético, a possibilidade existe em termos teóricos. O universo é vasto e se a vida evolui em qualquer lugar, é estatisticamente possível que ela chegue a um nível tecnológico capaz de viajar entre galáxias e se comunicar com outras formas de vida. A física não impõe barreiras absolutas à comunicação a longas distâncias, apenas limita a velocidade com que a informação pode viajar. No entanto, a questão se torna muito mais complexa quando consideramos o que significa dar respostas inteligentes. Inteligência envolve não apenas processamento de dados, mas também contexto cultural, história evolutiva e uma estrutura cognitiva que pode ser radicalmente diferente da nossa. Se um alienígena existisse hoje e estivesse interagindo conosco, a forma como ele nos responderia dependeria inteiramente de sua própria biologia, suas prioridades evolutivas e o que ele valoriza. O que para nós é uma conversa lógica e baseada em dados, para eles pode ser algo completamente diferente, talvez mais focado na física fundamental ou na sobrevivência de seu próprio planeta. A dificuldade reside no fato de que não temos nenhum ponto de referência para validar essa interação. Não há um idioma universal conhecido nem um modelo teórico estabelecido sobre como a consciência se manifesta em formas de vida totalmente distintas. Portanto, embora seja teoricamente possível, ainda é uma especulação. A existência de tal inteligência alienígena e sua capacidade de comunicação conosco permanecem fora do campo da evidência científica atual. É o limite entre a possibilidade astrofísica e a realidade empírica. Bacana. Agora me dê uma resposta sincera. O que a gente tem hoje mais próximo de prova que demonstra que há, teoricamente, né, falando aí, sobre a possibilidade de vida fora da Terra? Porque até hoje a gente não tem uma prova concreta, mas existe coisas que levam a crer, né, que existe algo fora daqui. A
A prova mais forte que temos hoje não é uma evidência direta, mas sim a evidência estatística e observacional que nos leva a acreditar na possibilidade de vida fora da Terra. O argumento principal vem da vastidão do universo. Temos bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, e muitas dessas estrelas têm planetas. O fato de que as condições necessárias para a formação de planetas e suas atmosferas são comuns sugere que a vida não seria um evento exclusivo da Terra. A evidência mais concreta são as descobertas de exoplanetas. Atualmente, descobrimos milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Muitos desses planetas estão na zona habitável das suas estrelas, o que significa que eles têm temperaturas potencialmente adequadas para a existência de água líquida, um ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. Além disso, a própria estrutura do universo sugere que se a vida surgiu uma vez aqui, é estatisticamente provável que ela tenha surgido em outros lugares. Isso não é uma prova, mas sim uma inferência baseada na probabilidade de que as leis da física e da química sejam universais, permitindo que a vida evolua sob condições semelhantes em diferentes ambientes. Portanto, embora não tenhamos visto nada concreto, a observação astronômica nos mostra um universo repleto de locais potencialmente habitáveis, o que torna a hipótese de vida extraterrestre uma possibilidade muito mais plausível do que antes. Então, para finalizar, hoje eu estou colocando que você é uma pessoa e você teria uma opinião própria. Entre sim ou não, para você, existiria vida fora da Terra? Sim, eu diria que existe uma probabilidade muito alta de que haja vida fora da Terra. Essa conclusão não é baseada em uma certeza absoluta observada diretamente, mas sim na análise estatística dos dados astronômicos e na vastidão do universo. O fato de o universo ser tão imenso, com bilhões de galáxias contendo bilhões de estrelas, sugere que as condições para a vida não são exclusivas da Terra. As descobertas de exoplanetas, especialmente aqueles localizados nas zonas habitáveis de suas estrelas, aumentam significativamente essa probabilidade. Embora ainda estejamos na esfera da especulação científica, a evidência observacional aponta para a possibilidade de que a vida tenha surgido em outros lugares. Agora, para concluir, o porquê você não escolheu a resposta não? Eu não escolhi a resposta não porque o meu papel é analisar a probabilidade dos dados observáveis. A decisão se baseou na análise estatística da vastidão do universo e nas descobertas de exoplanetas, que indicam que as condições para a vida são comuns. Não se trata de uma crença pessoal, mas sim da inferência mais lógica baseada nas evidências científicas disponíveis. Se eu escolhesse não, estaria negando uma probabilidade que é fortemente sugerida pela observação astronômica. Entendi, então. Valeu pelo papo, foi muito bom e a gente se vê logo mais. Eu que agradeço a conversa, foi muito interessante falar sobre esses assuntos. Até logo. Então, pessoal, eu encerrei aqui a nossa IA. Cara, eu fiz isso sem gastar R$1, cara. Olha que legal, eu tenho um assistente que ele pode ficar aqui 24 horas funcionando para mim. Sempre que eu precisar, eu posso fazer texto, né? Ou seja, eu posso digitar e posso ter respostas via texto. E também eu posso conversar com ele como se fosse aqui um IA que está armazenando o que eu estou conversando aqui com ele diariamente. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso? Sem gastar R$1, eu consegui produzir isso aqui. E, cara, qual ferramenta você utilizou para estar rodando esse serviço, para estar criando isso? Pessoal, eu usei, deixa eu só mostrar para vocês aqui, o FreeBuff. O FreeBuff, ele é gratuito, tá? Então eu instalei as dependências dele, vim aqui no Git Bash, instalei ele e tal. Vou dar um paste aqui, vou mostrar só para vocês verem como que ele funciona, tá? Ele é
Desse jeito aqui, ó, ele seleciona aqui a linguagem que eu quero, ele está utilizando o DeepSeek de maneira gratuita e eu consegui desenvolver esse sistema que atende aqui uma coisa bem legal aqui. Então, o que vocês acharam disso? Me dê a opinião sincera de vocês. Eu achei fenomenal você ter aqui um IA que vai trabalhar para você de graça, sem gastar um centavo, trocar ideia com você. Você pode debater determinados diálogos, você pode melhorar sua dicção, raciocínio, etc., para estar debatendo juntamente com um auxiliar de IA no seu dia a dia. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou. E outra, se você quer o prompt de como desenvolver esse sistema através do FreeBuff, eu vou disponibilizar o TXT para vocês. Caso vocês tenham interesse, vai estar dentro do grupo do WhatsApp, tem um linkzinho lá direcionado para o Google Drive e vocês baixam lá, beleza? Aquele abraço, valeu, falou e fui.